Olá, essa é a contribuição do CEMENF, o Centro de Memória da UFMG, para a 23ª Semana de Enfermagem em participação com o Corém de Minas Gerais. O nosso resumo vai abordar a tecnologia em saúde como ferramenta para o fortalecimento da educação em enfermagem. E para introduzir esse assunto, eu gostaria de apresentar o Centro de Memória da Escola de Enfermagem da UFMG. Ele é um espaço de preservação de tudo que vem da história de formação dessa escola e ele tem atrelado a si o projeto de extensão Visita Guiada, o SEMENF de Portas Abertas. Ele acontece na UFMG e realiza visitas tutoradas para as pessoas que querem conhecer o acervo. Durante a pandemia, foi necessário uma reinvenção, isso porque com o isolamento social e com o distanciamento não era mais possível manter essas visitas ativas de forma presencial. O objetivo desse trabalho, então, é apresentar as consequências do isolamento para o nosso projeto e mostrar também as maneiras como ele foi expandido por meio das tecnologias. E, é claro, o método que a gente usou para analisar toda essa situação foi a partir de Anísio Teixeira. Considerando que as visitas guiadas têm como objetivo levar a história da enfermagem para outras pessoas, era totalmente inviável que elas fossem interrompidas, principalmente porque se tratava de um período em pandemia que a enfermagem estava em constante evidência na sociedade. Então, era primordial que essas visitas e esse processo de ensino da enfermagem continuasse em trabalho. E foi a partir disso que a gente conseguiu perceber que a distância territorial que já existia, proveniente de locais que ficavam distantes da gente, que não poderiam nos visitar, era muito semelhante ao isolamento social que a gente estava vivendo. Da mesma forma em que as pessoas não poderiam nos visitar, a gente tinha ali então uma maneira de sanar tanto as pessoas distantes pelo isolamento, quanto as pessoas que geograficamente não estavam próximas a nós. E foi aí que a gente introduziu o formato online para as nossas visitas. E quando a gente introduz esse novo método, a gente consegue perceber a oportunidade de ampliar essas relações identitárias na enfermagem. Inclusive, ao superar essas barreiras físicas, a gente consegue alcançar pessoas que não poderiam visitar o nosso espaço, mesmo durante um período em que não houvesse o isolamento social. E é a partir disso que a gente gera uma maior igualdade na educação. Isso porque a gente acredita que a igualdade em educação, a partir do pressuposto de Anísio Teixeira, afirma que quando a gente consegue encontrar as pessoas que necessitam desse conhecimento e que todas elas têm acesso a essa informação igualmente, a gente gera aí uma igualdade em educação. Então, quando a gente tem a oportunidade de ampliar o nosso ensino a pessoas que antes não conseguiriam alcançá-lo, essa igualdade consegue chegar mais à tona. Obviamente que não 100%, mas já é um passo a mais para se alcançar essa igualdade. Por fim, foi possível perceber o quanto as ferramentas digitais são importantes para o nosso projeto, porque o que começou como uma medida de emergência, somente para viver ali aquele período onde não seria possível encontrar fisicamente, acabou se tornando uma parte integrante do nosso projeto que vai continuar independente do contexto de saúde e do contexto social. Isso porque foi possível alcançar mais de 15 capitais brasileiras e, inclusive, internacionalizar o projeto, visto que a gente pôde realizar visitas e expandir a história da enfermagem brasileira para Portugal e também para a Espanha. Então, a gente consegue perceber que a enfermagem é uma profissão que é capaz de se desenvolver, de ampliar o seu conhecimento e o seu desenvolvimento, se adaptando ao contexto em que ela está inserida. E isso não foi diferente do nosso projeto de extensão, e assim vai permanecer à medida em que as coisas forem acontecendo. Esse é um dos avanços e das conquistas no exercício profissional da enfermagem que aconteceu dentro desse contexto educacional em história. Essas são as referências que nós usamos para a construção do nosso projeto. Convido todos também a darem uma olhadinha e agradeço pela atenção.